Deus é maravilhoso. Deus é bom. Eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 3. Primeiro, você que está visitando, recebeu uma Bíblia para se achar? Apocalipse é fácil. É o último livro. Então é só tu ir lá para o final e você vai achar o capítulo 3. Né? Então, Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler o versículo 15. Apocalipse 3, 15. E eu quero que você saiba mais uma coisa. Eu deixei o pastor Timóteo de prontidão, né? Porque eu falei assim, eu tenho que sentir se é realmente para eu novamente pregar isso ou não, tá? E vocês vão entender por quê. Né? É uma pregação que é para mudar o nosso modo de ver a vida cristã. Então, eu deixei ele até uns 10 minutos atrás, sem saber se era ele ou eu que ia pregar, tá? Então eu creio que Deus, Ele faz as coisas como Ele quer, tá? Então, se Ele não quisesse, eu teria embargado toda a minha garganta, e aí o pastor Timóteo ia pregar, tá bom? É assim que eu creio, tá? Então 3,15 diz assim, ele está falando, só para você entender, para uma das igrejas, tá? Eu queria que você entendesse também, há um conceito sobre escatologia que faz uma vinculação de tempo com as igrejas. Por mais que você lê aqui, você vai perceber que não tem um encaixe. Não tem assim, após a igreja tal vai vir a igreja tal. Não existe isso. E quando tem isso, por exemplo, no caso das trombetas, dos selos, isso é explanado aqui no Apocalipse. Então, o que nós enxergamos ou compreendemos é que as igrejas receberam informações que são informações para todo o tempo da igreja de Jesus Cristo. Tá? Então, existe ainda hoje esses problemas na igreja. Então, não é só isso que eu vou ler. Todas as 7 igrejas, todas as 7 cartas, têm recados para nós. Tá? Então, eu não considero que hoje nós estamos na igreja de Laodiceia. Né? É por isso, né, eu estou lendo isso. Então, entenda. Mas, eu creio que sim, que hoje há um movimento espiritual, né, um movimento para baixo, né, algo ruim, que nos leva para esse texto. Então, vamos lá. Nós vamos ler de 15 a 19. Conheço as suas obras, sei que você, preste atenção agora, não é frio nem quente. Começa pegando pesado. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, né, seja atento e arrependa-se. Quando ele traz essa palavra aqui, para essa igreja, eu estou dizendo de hoje, nós precisamos, ele fala de nós acharmos que estamos bem e não estamos. Se você viu aqui, você acha que é assim e não é. Eu sempre digo, né, eu costumo dizer, que o melhor não está na terra. Você pode trabalhar o que for, você pode ser bem-sucedido, você pode estar na lista lá do Forbes, né, da revista Forbes. Então, você pode ser um dos 10 maiores bilionários, parou em bilionário, né, ou tem mais que isso atualmente? Trilionário? Bi. Então, você pode ser um daqueles bilionários, né, em dólar, não em real, em dólar do mundo. Ainda assim, aos olhos de Deus, você é um pobre, porque está pondo os seus olhos nesta riqueza na terra.
E lá no céu nós teremos muito mais. Então é por isso que ele fala, você acha isso, mas você não sabe o que você está fazendo. Você acha isso e aí fica nem morno, né? Nem quente, nem frio. Você fica na situação de, eu vou viver a minha vida. Eu vou levar a minha vida na flauta. Para quem não sabe, essa é uma expressão que se dizia bom vivant, né? Laissez-faire. Você vai vivendo a vida bem. Vai tranquilo, não fazendo nada demais, não faz muito esforço, não tem muita preocupação. Sabe, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem sim que ganhar o reino, como está escrito na palavra de Deus, por esforço. Nós temos que nos esforçar em quê? Em nós sermos aquilo que Deus quer. E quando nós formos aquilo que Deus quer, Ele não vai nos vomitar. Nós seremos quentes, não seremos frios nem mornos. Então, essa palavra é para isso. Eu vou pedir para você fechar seus olhos agora para a gente orar. Feche seus olhos comigo. Senhor, eu te peço, Pai, que sejam mais do que as minhas palavras, que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor, nesta noite. Que haja compreensão, Senhor, que haja, Senhor, para todos aqueles que, além de estarem aqui, Senhor, puderem ver, Senhor, na internet, Pai, que haja uma compreensão daquilo que a Tua palavra diz e que Tu queres para nós. Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, então voltando, né, eu vou considerar que foi Jesus que falou isso, ele fala de um anjo falando com ele, mas eu vou considerar Jesus falando, né, porque a ideia é Deus falando para a gente, mesmo que seja através de um anjo para João. Então, Jesus está dizendo que está a ponto de vomitar e diz que melhor seria que fosse frio ou quente, não morno. Porque o frio, ele tem a chance de se arrepender. Uma vez eu preguei aqui uma palavra e expliquei, né? A pior coisa que tem é a falta de consciência. Agora eu lembrei que foi no CETEB pela manhã, né? Ensinando um estudo. A pior coisa que tem é o misturado. O misturado não tem consciência. O misturado, ele é meio bom, meio mal. O misturado é meio que Deus quer, meio não. Então por isso ele fala, você tem que ser quente. Eu não tenho dúvida que ele quer que nós sejamos quentes no sentido espiritual. Mas se você for frio, você vai ter a chance de reconhecer que é frio. Aí eu quero que você passe a pensar hoje na sua vida e na vida da igreja. O que acontece é que nós estamos relevando coisas importantes e nos tornando mornos. Nós não estamos fazendo tudo que Deus quer. Né? Mas não estamos fazendo e não estamos buscando fazer. Esse é o morno. O que não está fazendo, ninguém está fazendo aquilo que Deus quer, porque nós estamos em busca disso. Né? Os dois que nós vemos na Bíblia, há controvérsia, mas eu vou citar 3, né, que Deus levou, foi Enoque, Elias e Moisés. Esses 3, ele levou. Não há uma controvérsia sobre Moisés, não vou entrar nisso. Então, vamos ficar só em Enoque e Elias. Eles estavam prontos, Jesus levou, né? Ou Deus levou. Todos os outros não estão prontos. Todos nós temos que buscar. Se um dia nós chegarmos a isso, Deus nos leva. Mas hoje, pelo contrário, né, por nós não buscarmos isso, nós ficamos com uma vida misturada. Uma vida em que você fica, né, meio o que Deus quer, meio o que Deus não quer. E cada vez mais nós nos permitimos, e por termos outras pessoas vivendo assim, e isso é uma estratégia de Satanás, porque... eu vou falar, você não precisa se acusar. Quem já usou a frase, mas todo mundo faz? Eu não quero que você se acuse. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz assim. Sabe o todo mundo faz assim? Isso é um misturado.
Ah, mas poxa, não é possível. Não, esse pastor está falando coisas muito radicais. Não. Você vai ver aqui, Deus manda a gente ser santo. E você vai compreender, santo é o que é separado. Não existe separado e misturado ao mesmo tempo. Não existe o separado que tem o pé no mundo. Não está. Você tem que, sim, eu estou com o pé no mundo, mas tem que estar tirando ele. Você entendeu? Você está no mundo, mas você tem que estar sempre tentando dar um pulo. Eu não vou pular aqui porque pode quebrar, mas não ia ficar ridículo também, né? Bom, deixa pra lá. Sabe, a gente tem que estar saltando em direção ao alto. É muito diferente de você ficar com um pé embaixo e um pé em cima. Você entendeu? Isso aqui é um morno. Um pé embaixo e um pé em cima. Você tem que estar procurando sair em direção ao alto. Isso é o que está buscando ser quente. Eu diria para você que no conceito de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, esse que está tentando sair, e de vez em quando ele é pego e está envolvido com as coisas do mundo, e cai, eu não digo cai em pecado, mas nos seus hábitos, esse que está tentando, para Deus ele é quente. É isso que a gente tem que ser. Deus quer que nós sejamos santos, mas Ele conhece a nossa condição, Ele sabe as nossas fraquezas, e a gente tem que tentar sair disso. E aí, voltando, por que Jesus teria falado? Você pode imaginar, o que causa ânsia de vômito? O que causaria melhor, em Jesus, ânsia de vômito? Se você parar para pensar, e você que conhece a palavra de Deus, você vai ver que ele tinha ojeriza, nojo de uma classe especial de religiosos que pregavam algo e não viviam, que é o inimigo número 1 de Jesus. Como era o nome deles? Fariseus, Usa-se isso até hoje, você é um fariseu, Mesmo pessoas que não sabem talvez nem o que seja, usa isso, pessoas que não sabem o que a Bíblia diz sobre isso, mas tu é um fariseu, hein? Sabe, o fariseu era essa figura, o morno, porque ele falava algo e não fazia. Esse Jesus estava a ponto de vomitar. E aí você tem que sempre pensar, e não saia daqui massacrado, saia daqui estimulado. Pense nisso. Nós precisamos estar buscando fazer o que Deus quer. Eu não posso ter Jesus olhando para mim e me tendo a ponto de vomitar. Ou seja, eu sendo falso, eu estou aqui em cima e eu não precisaria estar aqui. Eu poderia estar no meio de vocês e falando algo e não fazendo. Eu, na minha vida, eu já tenho... Alguém faz... Quem é bom de contas aí? Tem alguém? Engenheiro ou alguém que faz contabilidade? Eu me converti no meio de 1977. Quantos anos de crente eu tenho? Fala alto. 38? Nesses 38 anos de vida, eu já vi muito desses fariseus. Muita gente que tinha uma capa e por dentro não tinha nada, Era uma falsidade. Nós não chegamos ao ponto de, presta atenção, de querer mostrar algo e não viver. Não chegamos, eu acredito que aqui não há quem faça isso propositadamente. Mas no decorrer da nossa vida, é isso que acontece se nós não nos analisarmos, não nos arrependermos. Porque a palavra que tem aqui no final, o versículo 19, repreendo e disciplino, presta atenção, olha para mim. Ele repreende e disciplina aqueles que estão fazendo isso. E diz, aqueles que eu amo. Ele nos ama, mesmo que nós estejamos nessa situação. O que Ele quer é não vomitar. O que Ele quer é que a gente reaja. E diz aqui no final, por isso seja diligente.
Por isso, preste atenção, faça a coisa certa, né? Arrependa-se, muda. O caminho que você estava seguindo era um caminho de morte, era um caminho de afastamento de Deus, era um caminho de eu quero viver a minha vida. Essa é outra frase. Eu vou viver a minha vida. Outra frase, eu quero aproveitar a minha vida. Gente, isso é a frase, se um cristão fala isso, sem brincadeira, eu ouvi, né? Nessa mesma festa, eu ouvi uma pessoa dizendo que uma outra falou, eu quero aproveitar a minha vida. Gente, aproveitar a vida? Isso não é frase de cristão. Cristão não fala isso, porque sabe que isso aqui não vale nada. Então, aproveitar a vida, porque você tem que aproveitar, assim, dentro do que Deus quer. Evangelizando, falando de Jesus, vivendo da maneira correta. Quer dizer que eu não posso? Hoje, eu tomei sorvete, Magnum. Puxa, aproveitei a vida, tomei sorvete Magnum. Né? Eu não estou dizendo que você não pode tomar o sorvete que você gosta. Que você não pode fazer coisas que você gosta. Não é isso. Mas o foco da sua vida não pode estar errado. E se você compreender, eu espero que o Espírito Santo já esteja falando com você. Eu espero, mais que isso, que você não feche nem o seu coração, nem a sua mente para ouvir aquilo que eu creio vem do Espírito. Se você deixar o Espírito Santo, ele vai esclarecer o que você precisa fazer para não ser morno, para não ser diante de Deus falso. Eu não estou falando falso perante a sociedade, falso porque quer dizer que é certinho e não é isso. Mas você viver certo, buscar fazer as coisas certas. Amém? Amém. Você entendeu o que eu falei? Espero que sim. Mas voltando, alguém que é falso perto de nós, não dá um nozinho no estômago? Quando alguém é falso, a pessoa está falando, por exemplo, você sabe alguma coisa da vida da pessoa. Você não é fofoqueiro, você não vai falar para ninguém, né? Desfazer o que ele está falando, mas você sabe da vida da pessoa, e a pessoa está lá, não, porque é isso, é aquilo. Você vê uma pessoa falsa, né? Seja para o que for, seja qual for o assunto, não dá um desgosto, um nojo. Puxa, esse cara fala isso, mas nossos políticos, infelizmente, né? Quantas coisas eles falam, e aí a gente conhece a vida de alguns deles, porque isso sai na mídia, a gente conhece, sabe que não é nada daquilo, e ele está enganando pessoas, né? Isso não dá uma ojeriza para a gente. Então, é como se fosse uma traição isso. E é isso que aqueles homens faziam. Aqueles homens, agora voltando aos fariseus, eles faziam duas coisas principalmente. Julgavam os outros. E eu vou dizer para você, nós não podemos fazer isso. Nós temos uma tendência muito grande de fazer isso, né? Mas aqueles homens julgavam os outros e não eram conscientes da sua verdadeira condição espiritual. Eles eram mornos e não sabiam. Então, duas coisas nós precisamos, né, fazer para não sermos mornos. Não julgue os outros, não jogue para eles uma coisa, né, que na verdade você está querendo esconder o seu problema, o seu defeito, aí você acusa os outros, porque fica todo mundo olhando para os outros. Né? Você conhece isso aí normalmente em grupo de jovens, né? Aquele que paga sempre o pato, né? Então, quando um acusa, todo mundo acusa, porque é melhor acusar ele do que você. Isso é uma coisa terrível, né? Mas os jovens, esses aqui não, mas outros, esses não fazem isso. Mas eu já vi isso acontecer. Para não sobrar para ele, né? É que nem, eu me lembro às vezes era um troço combinado, né? Quem fosse, eu vou dar um exemplo aqui, quem saísse do círculo, então, o que ficasse no círculo ia pagar alguma coisa, ia ter que fazer alguma coisa. Aí o que faziam? Combinavam, vamos, todo mundo, dessa vez todo mundo fica, ele vai sair, ele vai ser o diferente, pronto, ele dançou, né? Então, esse tipo de coisa, né, nós não podemos fazer. Jogar sobre outros coisas que nós estamos fazendo errado. Então, não julgue, porque isso faz você se tornar
uma pessoa morna. Quando você faz isso, você perde a noção do que realmente você é e do que realmente você faz. Você perde essa noção, porque esses homens eram assim. Eles faziam tanto a acusação para os outros, que eles não percebiam que eles estavam caindo no mesmo erro. Eles se tornaram errados, porque mascararam a situação. Alguns deviam fazer isso, e olha, presta atenção, alguns faziam isso de propósito, outros não. Algumas pessoas, que eu conheço, fazem isso sem perceber. Acusam e não enxergam. Eu tive há pouco tempo uma pessoa, ela só falava dos outros, e ela não enxergava, e você como pastor, você nessa hora, você não pode chegar para ela e dizer assim, cai na real, olha o que você está falando, você faz a mesma coisa. Sabe, nós não podemos deixar que isso aconteça, porque o seu coração vai esfriando, e você vai ficando morno. Não deixe isso acontecer. Normalmente, quando você ouve a palavra morno, na palavra de Deus, você pensa logo em coisas espirituais, morno espiritualmente. Mas o morno espiritualmente, ele vai gerar atitudes morais erradas. Então Jesus, Lucas capítulo 6, ajuda aquele que não... ou o índice, para a pessoa achar. Eu acho que é mais fácil ir pelo índice. E eu vou esperar um pouquinho. Lucas capítulo 6, nós vamos ler 2 versículos. E você vai percebendo, pelo que Jesus fala, pelo que nós lemos no Apocalipse, e pelo que ele fala, que Jesus, ele tinha muita complacência. Olha só, ele era complacente com a prostituta, ele era complacente com o ladrão, ele não era complacente com esse tipo de pessoas, que acusavam os outros e tornavam-se mornos. Eles não tinham chance de melhorar. Então, Lucas 6, 41 diz assim, são 2 versículos muito conhecidos. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga, em outras versões está trave, que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Olha aqui, o que ele falava sempre para os fariseus: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele usava muito o hipócrita. Há muitos, que são hipócritas. Às vezes a pessoa não percebe, ela entra nesse jogo de hipocrisia. Ela começa até a acusar para não ser acusada. Ela começa a acusar para se justificar. E a gente precisa prestar atenção nisso. Deus não quer hipócritas. Jesus aceitava a prostituta, ele aceitava o ladrão. Estou falando de Zaqueu, e estou falando da mulher que ia ser apedrejada, e você vê outros casos. Ele aceitava essas pessoas quando, ou sabendo, é melhor, que elas iam se arrepender, que elas iam mudar. O que ele não aceitava era a hipocrisia. E eu digo para você, a hipocrisia leva a pessoa a esfriar. E a pessoa que esfria, isso é terrível. Você acha que os fariseus não achavam que iam para o céu? Eles achavam. Paulo, ele achava que ele estava indo para o céu. Estava matando cristão à torta e à direita e achava que ia para o céu. Ele era um fariseu, dito por ele isso, tá? Então, sabe, essas pessoas acham que vão para o céu, porque estão fazendo Estado Islâmico, Eles acham que estão fazendo o que Deus quer, Mas eles não percebem quando eles fazem isso. E agora trazendo para nós, o erro, o nosso grande perigo, é que nessa hora, você não percebe que você não está tão bem assim. Quando você não põe o seu coração diante de Deus e pede para que Ele modifique,
você não percebe que você não está com essa bola toda. Os fariseus achavam que estavam com a bola toda. A igreja de Laodiceia achava que estavam bem. Está escrito aqui, nós somos ricos. Vocês acham, né, que são ricos, não sei o que. Vocês são cegos e pobres. Cego e pobre é aquele que não vai receber a vida eterna. Você quer receber a vida eterna? Você quer entrar... não é soberba isso não, tá? É esperança. Não é soberba. Você quer entrar junto comigo no céu? Amém. Nós precisamos não ser hipócritas. Nós precisamos pensar naquilo que a gente faz. Não ter uma vida a meia boca, né? Não, eu creio em Jesus. Creio em Jesus, até o diabo crê. Aliás, crê, ele sabe que Jesus existe. Crer em Jesus, não. Nós estamos numa, como Paulo diz, numa competição. Você tem que ganhar a coroa. Nós estamos, né, numa luta a todo momento, né, contra a nossa própria carne. Nós estamos tentando, né, a todo momento sermos fiéis a Deus. Eu diria que a maior, se você for fiel a Deus, e eu digo fiel em tudo, né? Se você for fiel a Deus, você resolve tudo. Porque aquele que é fiel a Deus faz o que Deus manda. Acabou, você está bem. Mas a gente não tem essa consciência. A gente acha que pode estar meia boca. Pode estar metade aqui, metade ali. Quantas, e isso é coisa de Satanás, quantas religiões induzem a isso? A única coisa que você precisa é fazer isso, isso e isso. Uma receita de bolo. Quando não é isso que Deus quer, é o coração. Ele quer que você tenha um coração com Ele. E isso é tão mais fácil quanto mais difícil. Porque você pode continuar, pode não deve, tá? Mas diga, como é que é o termo que eu vou usar aqui? Você continua errando, mas se arrependendo com sinceridade. E você vai estar galgando aquilo que Deus quer. Você não será morno. Você vai estar lutando contra um hábito, lutando contra uma tendência, lutando contra um pecado. E você vai lutar, e você vai ser vitorioso. E você vai ganhar coroa. E você vai ser aprovado. Eu estou falando de termos bíblicos, tá? Aprovação, ganhar coroa. Você tem que ir em frente. A única coisa que você não pode ser é morno. Que é o que as pessoas têm sido hoje. Tem sido assim porque elas têm uma tendência a misturar. É meio conceito do mundo, meio conceito da igreja. Não tem como você subsistir, né? Não tem como você ser quente dessa forma. E volto a dizer, né? Você vai... Tem coisas que lhe dão prazer. Eu tenho prazer em viajar, você vai viajar. Mas, viajar vai esparecer. Volta e evangeliza, volta e faz, né, aquilo que Deus quer. Viajar, comer sorvete, um monte de gente gosta de sorvete aqui, né? Então, são coisas que a gente pode fazer, mas a nossa meta, o nosso foco é fazer o que Deus quer. Eu vou usar uma coisa interessante, né? Porque você pode usar isso mal ou bem. Eu vou usar para explicar, né, uma coisa. Dizem, aliás, o próprio Jesus disse isso, né? Que chamavam ele de beberrão e comilão, dito por ele. Né? Por quê? E se você for ver na Bíblia, né, tem pastores que usam isso da forma errada, né, para você ver que Jesus ele sempre buscava fazer o certo, mas era uma pessoa que estava sempre em festa, né? Casamento em Caná da Galileia, você vê, né, a Santa Ceia, você estava sempre em festa. Não é para a gente perder o prazer, mas é para ter um foco. O meu foco não é o prazer. O meu foco é Deus. O meu foco não é ficar como eu estou. O meu foco é melhorar.
Se eu fizer isso, eu não vou ser morno. Então, nós lemos, né? Por exemplo, aí eu estava falando dos fariseus, porque eles apontavam o erro, eles atacavam os outros para não serem atacados ou vistos os erros deles. Abra comigo em Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, perdão, capítulo 4. Vai pelo índice, eu espero um pouquinho, você vai ver o número aí, né? 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler um versículo e depois, na mesma página, você vai ler um outro, tá? Aliás, na página do lado. 2 Timóteo 4, versículo 5. Acharam? Diz assim: você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo chega para Timóteo, o filho da fé dele, e diz assim: você seja moderado em tudo. Em tudo. É em tudo. Ele era um jovem, né? O jovem, normalmente, ele radicaliza, né? Ele vai para um lado ou para o outro. Aí eu descobri na própria palavra, Tito, seguinte aqui, Tito capítulo 2, é o próximo livro, versículo 2, olha só o que está escrito aqui. Ensine os homens mais velhos, tipo o pastor Timóteo daqui, né? A serem, você não sabe, mas a gente tem a mesma idade, tá? Mas é por isso que eu estou brincando com ele. Ensine os homens mais velhos a serem moderados. Então, é o jovem e o velho. Os dois têm que ser moderados. Dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, Paulo está dizendo assim, seja moderado. Você acusa muito os outros? Você acha que os outros são os responsáveis pela sua vida ser assim ou assado? Minha mãe, o meu pai, né? Meu tio, sabe? A gente não tem que fazer isso. A gente tem que mudar a nossa realidade. Você pode ter sofrido coisas, mas isso não pode influenciar na sua vida a ponto de você perder o principal, que é a vida eterna. Então você não pode simplesmente ficar morno porque eu tenho uma razão. Ninguém tem razão para isso. Ninguém tem razão para ser morno. Ninguém tem razão para ser morno. Todos nós precisamos buscar aquecer o nosso espírito. Mas você não sabe da minha vida, da minha rotina. Olha, quanto eu já ouvi isso. Você não conhece a minha rotina. Você não sabe como é difícil. Gente, não tem razão para nós não aquecermos o nosso coração. Principalmente porque é só clamar. Se você clamar, Deus faz. Você pode estar do jeito que você estiver hoje. Se você clamar, Ele aquece o teu coração. Se você tiver um morno e se achando que vai para o inferno, sabe o que é? Você tem que entender, é que o sacrifício de Jesus é superior a qualquer pecado que qualquer um tenha cometido na face da terra. E as pessoas falam, mas uma pessoa que tinha problemas mentais, né? Ela ficou, e conhecia a Bíblia, né? Ela uma vez xingou o Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, que aquele que faz isso, não é xingar, né? O termo não é esse, né? Mas ela entendeu dessa forma, ela ficou num estado terrível. Por quê? Porque ela fez aquilo e agora achava que tinha acabado para ela. E nessa hora você tem que compreender que nem isso tira a sua salvação. Porque o que a Bíblia diz não é isso. O que a Bíblia diz é, se você não ouvir o Espírito Santo, se você se afastar do Espírito Santo, você não tem mais salvação. Por causa disso, porque você vira frio. De morno, você vira frio. Então, nada que hoje esteja deixando você morno, nada pode impedir que o Espírito Santo age na sua vida. Basta você clamar.
Deus, eu estou fazendo isso, eu sei que está errado. Eu estou fazendo aquilo, eu sei que está errado. Eu tenho um problema muito sério com a pessoa A ou pessoa B. Pede, clama. Ele vai lá e transforma, se você permitir. Então não há razão. A pessoa tal me impede de ir à igreja. A vida que eu levo, meu chefe dá vontade de xingar ele todo dia, não sei o quê. Nada pode impedir você de ser uma pessoa quente espiritualmente. Eu sempre digo, quer melhorar a sua situação no trabalho, ore pelo seu chefe. Isso é bíblico. Aqui a Bíblia diz para nós orarmos pelo nosso país. Eu não tenho orado muito pela Dilma, mas é isso. Eu estou falando sério. A gente tem que fazer isso. E você tem que orar pelo seu chefe. Se é ele a pedra de tropeço na sua vida, faça isso. Se é o X ou o Y, faça isso. Não há motivo. Agora eu não vou usar o ser morno, mas não há motivo para nós continuarmos a Jesus ter a vontade de vomitar a gente. Nós precisamos ser quentes. E precisamos entender isso. E fazer isso. E só uma coisa nós precisamos. Entregar para Deus, Ele vai nos ajudar. Sabe, os fariseus e os mornos fazem isso. Eles atacam, para fora. São rudes, são severos, mas para si mesmo, eles eram moderados. Então, isso é uma coisa, o você aplicar só externo a você, é uma coisa que nos deixa mornos. Como eu falei, você perde a noção da sua pobreza espiritual. Você perde a noção de que você precisa esquentar. Você fica só atacando, só se defendendo. O que você tem que fazer é fazer o contrário. Não como acusação. Como eu falei, Judas, eu já falei várias vezes isso aqui, Judas seria perdoado. Ele traiu o Rei do Universo, Jesus Cristo. Ele seria perdoado, como Pedro foi, se ele tivesse chegado e feito a coisa certa. Mas ao invés disso, ele ficou com remorso, diz a palavra de Deus. Ele não teve um coração contrito. Ele teve vergonha, orgulho, qualquer outra coisa. Que remorso é orgulho, gente. O arrependimento é o coração contrito chegando a Deus. Então, nada pode nos afastar de Deus. Então, nós vemos aqui que nós precisamos entender. Abre em Levítico. Levítico está lá no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 7. 27. Acharam? Antes de ler, eu vou explicar uma coisa para você. O morno é aquele que está meio mundo, meio igreja, Igreja no sentido de corpo de Cristo, É meio mundo, meio igreja. E então esse é o morno. E consagrar-se significa dedicar-se, tá? Quando eu vou consagrar alguma coisa, isso é uma coisa muito séria. As pessoas usam isso como se fosse beber água, Eu vou consagrar a minha vida ao Senhor. Gente, consagrar a vida ao Senhor é não fazer mais nada. É só buscar a Deus. A gente tem que tomar cuidado com essas bobagens que a gente ouve, E ele fala assim, olha só, aqui o sentido pegue e mude de atitude. Melhore o que você está fazendo. Consagre-se. Algo dinâmico. Melhore do jeito que você está. Faça um upgrade na sua vida espiritual. Porém, consagrem-se, e sejam santos. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, em outras versões está, sede santo porque eu sou santo.
Nós temos que buscar isso na nossa vida. Nós temos que zelar por isso. Nunca pegue pesado para fora e seja moderado com você mesmo. Se você chegar e resolver, eu quero me consagrar a Deus, até o relacionamento externo seu vai melhorar. Você vai deixar de acusar, você vai deixar de ter raiva das pessoas, você vai deixar de enxergar qualquer coisa. Como eu vejo pessoas, né? Como eu vejo pessoas que... Vem cá, pastor Timóteo, por favor. Vem aqui em cima. Você está numa festa e tal, aí você não viu e esbarrou. Cara, pode sentar, muito obrigado. O senhor é um ator muito bom. A pessoa, né, no caso do pastor Timóteo, eu não faria isso. Ele chega e começa. Ele não gosta de mim. Ele não sei o que. Ele não sei o que lá. Ele fez de propósito. Ele queria, na verdade, me derrubar e quebrar minha perna. Tu tá rindo? Gente, é assim. Sabe, quando você vive uma vida assim, você não vive. Porque tudo parece conspirar contra você. Então, nós precisamos entender, releva. Pastor Timóteo tinha que me perdoar. Aliás, ele é muito assim, tá? Só para você saber. E a gente tem que ser assim. Releva. Não foi por isso, não. Ele deve ter tropeçado e esbarrou em mim. Releva. Você tem que buscar não esbarrar em ninguém, não machucar ninguém, né? Você tem que buscar fazer isso. Seja santo, seja separado, seja correto. Não deixe Satanás acusar você também. Porque se você deixar Satanás acusar você, olha o que eu vou dizer agora. A prostituta não teria a chance que teve. Porque vocês acham que Satanás não acusou a cabeça dela? Com certeza ela não queria nem falar com Jesus. Ela sabia quem ela era, né? Você acha que o Zaqueu, se ele ouvisse a voz de Satanás acusando ele, ele teria tido a coragem de descer e falar com Jesus o que ele falou? Não teria. Então, o mistério é, você tem que se arrepender, você tem que entender que você faz muita coisa errada, e ao mesmo tempo, entender que a graça de Deus, ela é muito grande. E ela supera, né? Se você se arrepende, ela supera essas coisas. A misericórdia de Deus é tremenda. Ela é tremenda. Qualquer pecado que você cometa, se você se arrepender, Ele vai te perdoar. E aí tem aquelas pessoas que não conseguem, né? Eu costumo falar que um assassino matou um serial killer, matou um monte de gente. Se ele se arrepender sinceramente de coração, Deus vai perdoá-lo. Ele não precisa fazer nada. Ah, não, ele tem que ser condenado. Se ele continuar vivendo, ele vai ser condenado. Vai sofrer, vai para a cadeia. É isso que Paulo diz, né? Ele vai cumprir. Mas ele estará salvo, que é o mais importante. O ladrão da cruz não precisou fazer nada. E antes estava xingando Jesus, que nem o outro. Eram os dois contra Jesus. Vem cá, tu não é poderoso? Por que você não sai da cruz? Aí numa hora, dá um estalo na cabeça dele. Ele chega e diz assim, Jesus, eu esqueci, porque eu não separei isso, né? Mas ele fala algo do tipo, como é que eu quero entrar contigo no reino dos céus? Aí Jesus fala assim, hoje mesmo estará comigo. Sabe, não eram essas palavras, me perdoe, né? Porque a minha memória é uma vaga lembrança, mas a realidade é essa. Importa que você entenda, todos os nossos pecados podem ser perdoados. Deus tem misericórdia para nós, Deus tem graça para nós. Mas o nosso coração, aí é que está o tchan, não pode ser morno.
Sabe aqueles juntos e misturados? Esquece. Não é isso que Deus quer para nós. Juntos e misturados não existe para um cristão, né? Porque junto e misturado é aquele que é morno, e o que ele quer é que a gente seja, né, fiel. Ele separou um povo só por causa disso, para que Jesus, o Salvador, o Santo de Israel, né? E o santo quer dizer separado, né? Por isso que nós podemos ser chamados de santos, não porque eu sou santinho, mas porque eu sou separado para Deus, eu me separo para Deus, e eu espero que você também faça isso. Então você tem que entender isso, esses conceitos, né? Eu tenho que lutar para não ser morno, eu tenho que lutar para aquecer, e você vai conseguir em nome de Jesus, amém? Independente do que esteja vivendo, independente do que você esteja hoje fazendo, conserta os teus caminhos, e Ele vai te ajudar em tudo. Mas hoje as pessoas fazem o contrário. Elas pegam leve com elas e pegam pesados para fora. Isso é uma heresia, que nem os fariseus, né? Então, quem justifica as suas próprias ações, os próprios erros, vai para o inferno. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos arrepender e pedir para Deus nos ajudar, né? Nós precisamos entender. Nós não podemos escolher pessoas porque a pessoa, né, é agradável a nós. Então, 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Nós já estamos na etapa final aqui. 2 Timóteo 4, versículo 3. Isso aqui é uma coisa que leva as pessoas a ficarem mornas. 2 Timóteo 4,3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não vão suportar a verdade. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Isso aqui é exatamente um grupo seguindo, né, um grupo de mornos seguindo a um mestre morno. Alguém que fala o que ela quer ouvir, não o que está escrito, não o que a Bíblia fala, não o que a Bíblia nos manda fazer. Nós temos que buscar, né, o mundo sem nos misturarmos com o mundo. Nós não temos que rejeitar as pessoas que estão na nossa casa e não são crentes. Nós não temos que rejeitar as pessoas que estão ao nosso redor no trabalho, aos nossos familiares. Você não pode fazer isso, mas você tem que ser luz. E quem é misturado não é luz. Quem é misturado é luz negra. Você conhece luz negra? Isso não é de hoje, né? Luz negra. Sabe, bota tudo preto, né? Então, sabe, não é assim. Nós não podemos ser isso. Não podemos ser misturados. Nós estamos nessa era dos mornos. E nós não podemos nos deixar levar por isso, né? Porque qualquer coisa é prioridade. Menos buscar a Deus. Menos vir à igreja. Como eu vejo isso? Eu vejo, isso é visível. As pessoas, não estou acusando ninguém, tá? Por favor. Mas as pessoas, tem um jogo de futebol. A prioridade é o jogo de futebol. Tem não sei o que, a prioridade é isso. Tem não sei o que, e elas não conseguem entender que ela pode fazer uma coisa dessa de vez em quando, mas não pode ser uma rotina. Porque ela vai esfriar. Ela não tem condições. E se você for ao jogo de futebol, você não pode xingar o juiz. Atenção. Não pode xingar o juiz. Não pode xingar junto com seu colega que não conhece Jesus do seu lado, né? E você tem que evangelizar. Você tem que o tempo todo viver para Cristo. Você não pode ser um pé no mundo e um pé no Evangelho, um pé no reino de Deus. Não dá. Então as pessoas, nem quando elas se permitem fazer isso, nem assim, normalmente, né? Normalmente, não estou dizendo que são todos, mas nem assim elas vivem debaixo da palavra de Deus, debaixo da comunhão com o Espírito Santo, debaixo daquilo que Ele quer. Sabe?
Essas coisas mostram mornidão, não sei nem se existe esse termo, tá? Mas mostram como nós temos o potencial de ficarmos mornos, sabe? Eu não posso fazer aquilo que o Espírito Santo tem que fazer por você. Ele te direciona, ele vai te dizer o que você tem que mudar. Não adianta eu ser radical com você. Você tem que chegar e cair em si, permitir que o Espírito Santo fale, para haver mudança. Para haver mudança. Paulo, ele falava, eu não vou pegar aqui, que nós estamos no limite já, mas Paulo, ele dizia assim, eu sou duro por cartas, para que não seja pessoalmente. Tá? Ele falava isso. Está escrito isso em 2 Coríntios 10. Depois, se você quiser ler, faça isso. O que eu digo para você eu, no púlpito, eu posso falar essas coisas abertamente, devo falar, para que não precise falar pessoalmente. Porque eu não posso julgar você, eu não devo julgar você. Eu devo me segurar, às vezes eu não consigo, né? Eu estou confessando isso, mas eu devo conduzi-lo, né, do púlpito, para que eu pessoalmente não faça isso. E você, com a vida das pessoas em volta, tem que fazer a mesma coisa. Seja com você mesmo. Seja radical no sentido de buscar santidade. Mas não acuse os outros. Porque isso você pode estar caindo no grande erro, né? Esfriando seu coração. Não sendo complacente. Né? Porque a Bíblia diz para você não julgar, porque quando você julgar, você vai ser julgado no mesmo peso. Né? Então, eu não concordo com quem está morno, mas eu caminho com aquela pessoa para que ela fique esquentado no bom sentido. Né? Eu espero que ela esquente. Sabe, nós precisamos entender isso. Use isso, cobre isso de você mudar a sua atitude. E eu vou ler só os 2 últimos versículos, 2 Coríntios, capítulo 10, só para terminarmos. Versículos 17 e 18. 2 Coríntios 10. Versículo 17 e 18. Ele está dando, Paulo, né, depois de falar isso que eu falei, que ele estava apertando e apertava por carta para que não apertasse pessoalmente, ele chega e diz o seguinte, 10, 17 e 18. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Diz assim, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha só. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, se acha, né? Mas aquele a quem o Senhor recomenda. Isso é um resumo de tudo que a gente falou aqui. Então, o que você fizer, né? Se você entender essa palavra, seja grato, seja contente, seja alegre, porque o Senhor está na sua vida. Seja aprovado, não por você mesmo, mas pelo Senhor. Se você agir assim, você não vai ser morno. Se você agir assim, você não vai cair no erro dos fariseus, acusar os outros e ser complacente consigo mesmo. Você vai buscar mudar. E quem busca mudar, quem se arrepende, quem busca mudar os caminhos, não será deixado para trás. Quem busca uma constante mudança espiritual, olha o que eu vou dizer, não interessa se você está a menos 5 graus, presta atenção no que eu vou dizer, a menos 5, no 0 ou 30. O que você não pode é se manter na mesma temperatura. Tem que procurar subir. Então, o que está em menos 5 não é pior do que o que está em 30 graus. Desde que todos estejam, né, tentando melhorar, é o que Deus quer.
isso pelo que nós vemos de exemplos. Jesus não considerava mais certos os fariseus do que a prostituta. Ele não considerava mais certos os fariseus do que o ladrão. O que ele quer ver é o coração. Como é que está o seu coração? Seu coração está morno, está frio ou está quente? Esquenta mais, busca mais, se santifica mais. Ninguém é perfeito. Ninguém, dois atingiram, como eu falei, né? Elias e Enoque. Fora eles, eu não sei de ninguém que foi levado para o céu por Deus. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e viver isso. Você tem a chance, do jeito que você está, de ser agora, se Jesus voltar, do jeito que você está, você tem a chance de ir para o céu. Basta você ter o comprometimento. Olha só, voltando ao ladrão da cruz, o ladrão da cruz não tinha feito nada para melhorar a situação dele. Ele não devolveu nada que ele roubou, não compensou famílias que talvez ele tenha sido também lá assassino. Ele não fez nada. Naquela hora o que ele tinha era só o coração da maneira certa. Mantenha o seu coração diante de Deus, aquecido, e é isso que vai salvar a sua vida. É isso que vai permitir que você, quando Jesus voltar, você vá com Ele. Só. Ah, mas não tem que fazer? Tem. Porque quando você tem esse coração, você vai consertando as coisas. Mas eu digo, agora, se Jesus voltar, você estando a menos 5 graus Celsius, ou a 30 graus Celsius, né? O positivo, você vai ser levado por Deus se você estiver arrependido. Amém? Então não importa como você esteja hoje. Importa você ter um coração sincero diante de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos. E eu quero que você pense na sua situação. Pense como você está hoje. Você pode ter chegado a esse estado achando que estava certo, que estava trilhando o caminho certo. Talvez até hoje você não tenha consciência, até hoje pode ser que você não tenha a consciência de que você está morno. Pode ser que você se engane, que você julgue os outros e não julgue a si mesmo, por isso você não sabe que está morno. Você só precisa pedir a Deus, me mostra no que, não é se, é no que eu preciso mudar. Porque mudar todos nós precisamos. E eu garanto para você que se ele voltar agora, nesse momento, se o seu coração estiver correto, você vai para o céu. Senhor, Pai amado, ajuda cada um que aqui está, Senhor, a entregar mais uma vez a sua vida a Ti, Senhor. Mudar, Senhor, os seus conceitos, ó Pai, para os Teus conceitos, Pai. Mudar, Senhor, para obedecer. Mudar, Senhor, para alcançar aquilo que Tu queres, Senhor. Mudar para chegar ao céu, Senhor. Senhor, permita, Senhor, faça, Pai, realiza através do Teu Espírito Santo, Senhor, aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai amado, que seja assim. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom.